Para uma rápida apresentação, eu sou Nil, missionário pela missão 7, missão semear, edificar, treinar e enviar. Eh, eu vi que está aqui o Jonatas, também faz parte desse projeto. Agradecer, acho que não está aqui, mas Carol, que ela participa do projeto comigo. A conheci na universidade, lá na UFRB, no CFP Amargosa. Eh, ainda estou no grupo, mas não com tanta frequência, porque estou em Laje e participei do grupo Remanescentes, um grupo de evangélicos lá da UFRB, do Centro de Treinamento de Professores em Amargosa. E aí, há uns dias atrás, ela me falou do projeto Rede e perguntou se eu tinha interesse em participar. Eu disse que sim, e aí ele me falou da possibilidade de participar da aula aqui com vocês. E eu fiquei muito feliz e disse sim. Queridos, quando eu peguei o módulo e com o Júnior, o módulo, eu me alegrei muito, porque lendo eu me emocionei, porque é uma temática que eu me percebo, eu me encontro e vivenciei algumas coisas e tenho vivenciado, mas algumas coisas me marcaram muito e é muito provável que eu comente aqui nessa noite com vocês, tá bom? Falar da arte de ouvir, falar de empatia. Estava lendo agora à tarde novamente e, assim, vem algumas lembranças na memória e me emocionam. Se eu chorar aqui, não, eh, não se escandalizem, tá? Porque eu sou um pouquinho chorão, mas eu creio que será um momento de bênção para as nossas vidas, certo? Tá bom. Eh, vocês conseguiram pegar caneta e papel? A gente fazer uma rápida dinâmica? Eu falo Sim, rápido, eu falo rápido, na minha mente vai ser rápido, às vezes não conseguimos, fazer tão rápido assim, mas a gente vai conversar um pouquinho e a partir dessa dinâmica a gente entra no assunto, tá bom? bora. Conexão. Eu queria que vocês desenhassem e depois me mostrassem aí, tá bom? O desenho de vocês, nessa folha, um coração. Desenhe um coração, tamanho razoável para a folha de papel. Nós só iremos desenhar ele no papel, tá? Então, desenhe o coração, um tamanho que dê para vocês mostrarem aí na câmera e eu ver. Quando todos terminarem, sinalizem. Então, o coração. Todos terminaram? Tudo bem. Saulo, Jonatas. Alguém mais? Os demais não fizeram, não conseguiram ou não estão? Sávio. Ok. Vocês que fizeram, eu vou pedir para que vocês. Da câmera, irmãos. Vocês que fizeram os corações, vou pedir para vocês dividirem esses corações aí em algumas partes. Eu sugiro que mais de 5, entre 5 e 10 partes, ok? Dividam o coração aí em algumas partes. Feito? Sim, Saulo. Só uma dúvida. Seria para dividir tipo, em linhas verticais? Como? Tipo, traçar dentro do coração linhas verticais, assim, né? Isso, isso. Isso, John. Feito? Muito bem. Olha, fizeram parecida, né? O Muito meu bem. tem 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Pronto. Feito isso, ó, tô vendo que alguns, talvez como eu, se a gente fosse viver de pintura, de desenho, a gente morria de fome, mas tudo bem. É,
eu vou pedir para vocês agora, na medida que eu falar algumas palavras, vocês pintem parte, uma dessas partes que vocês pintaram, certo? De acordo com o que vocês sentem sobre essa palavra. Eu falo a palavra, e aí, se você sente algo relacionado a essa palavra, você pinta uma parte dessa no coração, certo? Entendi? Se não sinalizaram, ok. Ok. Muito bem. A primeira palavra que eu vou trazer para vocês refletirem é medo. Os dias são difíceis, o tempo é mau, é cruel, e diante de desafios, medo. Aí eu queria que vocês sinalizassem ou não, né? Se não tem medo, se não tem problema nenhum, não sinalizem, ok? Mas se há, pinta uma parte dessa que vocês dividiram aí. A segunda palavra é incerteza. Mais uma vez, diante do quadro que vivemos, dentro e fora da igreja, nos ambientes que nós frequentamos, né? Os ambientes cristãos e não cristãos, enfim, perspectiva de futuro, incerteza. Vivemos também em dias em que a nossa sociedade, enfim, ela está exausta e o nível de ansiedade é grande. Então, ansiedade, a terceira palavra. À medida que eu vou falando, essas palavras aí vocês marcam ou não, né, aí nessas partes que vocês dividiram. Então, a primeira palavra foi medo, a segunda palavra incerteza, a terceira palavra ansiedade e a quarta palavra, né, nessa correria toda, o estresse. Uma outra palavra também que resume um pouco dessas coisas é traumas. Vocês são adolescentes, outros jovens, alguns carregam coisas, né, do passado, alguns talvez não. E isso tem trazido medo, tem trazido incerteza, tem trazido ansiedade, gerado estresse, traumas. Queria que você marcasse se existe ou não um desses quadros aí que você dividiu o coração. Outra palavra, insegurança. Essas palavras, elas parecem estar Insegurança interligadas. tinha ido, não? Hum? Insegurança não foi a terceira palavra? Incerteza. A terceira foi ansiedade. Hum. Falei agora. Medo, incerteza, ansiedade, estresse, traumas e agora insegurança. Algumas palavras, elas estão interligadas. Por exemplo, agora, passado. Outra palavra, dúvidas. Outra palavra, mágoa. Então, agora eu queria que vocês mostrassem os desenhos de vocês, tá? Abram, por favor, as câmeras. Eu queria ver os desenhos de vocês. As palavras foram medo, incerteza, ansiedade, estresse, traumas, insegurança, passado, dúvidas, mágoa. Se vocês puderem, eu vou pedir para vocês abrirem suas câmeras. Muito bem. Ok. Geralmente eu faço essa dinâmica com... podem desligar as câmeras se quiserem. Geralmente faço essa dinâmica com balão, certo? A última palavra que eu vou falar para vocês agora é Deus, tá? Deus. Quando eu faço essa dinâmica com balão, e aí as pessoas vão soprando no balão de acordo com o que elas ouvem, à medida que elas vão ouvindo essas palavras, aí vão meditando e vão soprando, muitas das vezes esses balões eles estouram. A maioria das vezes, poucas vezes, um ou outro não estoura a bexiga, alguns até por medo de estourar. Mas o que eu queria trazer para nós é quando os nossos corações, vocês dividiram aí em várias partes, quando os nossos corações eles estão cheios dessas coisas. A última palavra que eu falei agora para vocês foi Deus. Então, quando os nossos corações estão cheios de medo, de incerteza, de ansiedade, de estresse, de traumas, de insegurança, coisas do passado, dúvidas, de mágoa. E aí, quando a gente fala Deus, os balões já estouraram todos.
os corações já foram totalmente preenchidos. E aí a gente pergunta, onde há mais espaço para Deus? Se o coração já foi totalmente preenchido com essas coisas, entende? E, e aí a gente começa a refletir. A gente se enche tanto das nossas coisas do mundo, a gente se enche tanto, né, da perversidade do mundo, que às vezes a gente não dá importância ou não reserva o lugar para Deus, ou não entrega por completo o nosso coração a Deus. E essas coisas, elas tomam o lugar de Deus. E aí, quando eu me deparei com esse tema, a arte de ouvir, a empatia, a confiança, eu me lembrei dessa dinâmica. E aí, quando eu trago para o espaço universidade, o evangelizar, o ser crente na universidade, e a gente fala universidade, mas escolas, também colégios, nosso comportamento lá como cristãos, essa arte de ouvir é importante, mas a gente precisa ouvir com o coração. Como é que eu vou ouvir com o coração, o meu coração também estando cheio dessas coisas? Como é que eu vou ouvir de alguém que está ansioso se eu estou super ansioso? Como é que eu vou parar para ouvir atentamente alguém falar de traumas se eu estou cheio de traumas? E às vezes eu estava prestando atenção aqui na apostila, né, quando traz o ouvir atentamente, ouvir passivamente. Isso é muito sério. Às vezes a gente está tão ansioso que a gente não quer ouvir o outro. A gente está tão cheio de nós mesmos, das nossas coisas, e a gente ouve superficialmente. Ou a gente está tão ansioso que a gente já quer dar uma resposta. Ou a gente já está cheio da mesma coisa que a gente nem espera ouvir o outro falar, porque eu também estou assim. Então é essa dinâmica para a gente pensar primeiro sobre quem nós somos, sobre como nós estamos, sobre o espaço que eu deixo para Deus e também o espaço que eu deixo para o outro. Às vezes a gente preenche o nosso coração, que não há espaço para mais nada, nem para Deus. Então, pense eu pedir para que vocês abrissem as câmeras. Não é para julgar vocês, não é isso. É porque eu não tenho aqui, né, nós não estamos presencialmente, nós não estamos com as bexigas. E esse olhar aqui, eu só estou vendo as fotos de vocês, mas o olhar aqui para vocês é importante, porque o assunto de hoje fala sobre isso. É sobre a arte de ouvir, e a arte de ouvir está além da audição. A gente, às vezes, ouve também com os olhos, porque a gente percebe, né, a situação do outro no olhar. Então, eu pedi para vocês abrirem as câmeras exatamente para isso, para a gente ter esse momento de interação e eu entender também um pouquinho do que está acontecendo do outro lado, tá bom? Então, aqueles que, porventura, preencheram todo o coração com essas coisas, revejam, revejam se está tendo aí um espaço para Deus. Hoje, eu conversava com uma pessoa que chegou, estava saindo do trabalho, chegou para falar comigo e vai se batizar e veio me pedir perdão por algumas coisas. Cara, eu não tenho que perdoar, não tem mágoa. Não, mas tem um momento que foi grosso, isso fique tranquilo, vai em paz. E aí ele falava sobre o coração, que o coração dele, ele sabia que as pessoas tinham perdoado ele, mas ele em si não tinha se perdoado. E aí eu falava para ele o seguinte: olha, você não pode deixar que isso impeça que você seja batizado. O medo dele exatamente era esse, era de não conseguir se batizar porque não estava conseguindo se perdoar. Então eu fico olhando como estava o coração dessa pessoa, né? Como estava o coração, não é nem o outro, é ele mesmo. E aí eu o incentivava a não deixar que isso eh, impeça esse momento especial. Não é o outro, agora é ele. E se ele nesse momento recuar, se ele nesse momento não ter essa atitude, não tomar essa decisão, não vai acontecer mais. Porque toda vez que ele tentar, o próprio inimigo vai impedir, vai investir para que isso não aconteça. Isso já aconteceu uma vez. Essa está sendo a segunda oportunidade dele. E estou orando para que o Senhor dê força e ele entenda esse momento, a importância desse momento e mergulhe. Mas o assunto agora é outro, a gente vai lembrando, né, das coisas e a gente vai tocando em outros assuntos que também são pertinentes. Mas, voltando aí à arte de ouvir, eu fiz recentemente um curso para terapeuta e a gente imagina que a gente está sempre bom, né? Eu vou fazer o curso para atender pessoas. Só que me vi no curso, no momento que eu precisava
passar pelo momento de ser ouvido. E aí passei por 7 sessões com um psicólogo, um especialista, e percebi que eu precisava ser ouvido. E às vezes a gente olha para o outro achando que o outro tem necessidades, e às vezes nós não olhamos para nós mesmos e nós não percebemos as nossas necessidades. E aí aquele momento, aquelas 7 sessões me abriram os olhos, me ajudaram, ainda mais a olhar primeiro para mim e a olhar também para o outro. Essa arte de ouvir, você que leu a apostila, se em algum momento eu vou me desprender um pouco da apostila, mas, assim, eu acredito que vocês tenham lido também, e, assim, eu fiquei maravilhado, tá, da importância dessa arte de ouvir, e o texto é maravilhoso, traz, assim, um resumo excelente para que a gente possa, de fato, estar aprendendo mais a ouvir, olhar com atenção para o outro. Eh, e aí quando a gente para ouvir o outro também espera algo da gente, que não é só o ouvir, né, às vezes, requer um tempo que tem sido escasso. O ouvir, ele, requer um tempo, e aí na nossa correria, às vezes a gente atropela as coisas e isso atrapalha a relação. Porque quando você para ouvir alguém, essa pessoa começa a se desabafar, começa, se abrir com você, ali começa mais que apenas uma audição, apenas um momento de conversa, ali começa também uma certa intimidade. E a ideia do ouvir, a ideia da empatia é exatamente esse, criar esse vínculo, de confiança, esse vínculo de amizade, que aí é onde a gente vai chegar, o texto, né, a apostila traz essa ideia do evangelizar a partir disso. Não é só criar esse vínculo de amizade, não é evangelizar a partir disso. E não é só, chegar e falar do evangelho, é legal. Você tem momentos e momentos. Você não às vezes você está fazendo evangelismo na rua, é totalmente diferente do evangelismo que você vai fazer na universidade, tá. E aí, na rua talvez você não tenha o tempo, né, e aí você precisa fazer aquele apelo, né, aquele evangelismo mais rápido. Mas, por exemplo, quando a gente traz para a universidade, a gente não pode chegar de vez. Os calouros, "Eu sou crente, vou chegar lá agora e vou mudar a realidade lá da universidade", não vai ser assim, tá. Eu não vou conseguir mudar a realidade lá do meu colégio, da minha sala, assim. A gente precisa ter cuidado para não ser moldado por eles, porque a probabilidade é maior, tá. Então, a gente precisa conhecer o campo, a gente precisa criar o ambiente, a gente precisa estudar o ambiente. E aí a gente precisa o ambiente é as pessoas, né, o campo são as pessoas. E aí a gente precisa primeiro, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso caráter, as pessoas precisam observar que nós somos diferentes, as pessoas precisam ver a nossa paciência, a nossa humildade, as pessoas precisam querer serem parecidas conosco, e a gente precisa ter a paciência para ouvir as pessoas. A gente só conhece as pessoas quando a gente para ouvi-las. E aí eu me lembro, eu lecionei numa escola em Laje, nos anos 2018, 19, e tinha uma menina que ela era, sabe, muito, as pessoas chamavam ela de desaforada, essa era a palavra que usava, desaforada. E essa menina chegava, eh, ela batia em todo mundo, ela gritava com os professores, ela andava correndo nos corredores, às vezes ela, sabe, tinha, alguns achavam que ela era lésbica, pelo comportamento dela. E assim passou por algum período, alguns meses, alguns anos, até que um dia eu parei para ouvi-la. E ela chegava, cada dia ela chegava de uma forma, ela chegava às vezes chorando, às vezes ela chegava agressiva, às vezes ela não queria assistir a aula, às vezes respondia, então cada dia o temperamento dela estava de uma maneira. Quando eu parei para ouvi-la, e aí eu chamei assim, reservado: "Ô filha, por que você está assim?" E comecei a conversar com ela. E isso não foi só um dia, tá, a gente levou um período, cada dia conhecia um pouco dela. E aí ela começou a me contar sobre o que ela vivia em casa, sobre quem era ela. E aí descobri que ela era, a filha terceira, ela tinha mais 2 irmãos mais velhos e uma mais nova. A mãe dela tinha morrido cedo, ela acho que não conheceu a mãe. O pai, eh, estava com outra mulher, que agora era a madrasta dela, e ela não queria, ela odiava essa madrasta. Segundo ela, nem ela nem os irmãos não gostavam. Então, assim, tinha uma situação dentro de casa que ela cuidava tanto da irmã mais nova quanto dos irmãos mais velhos, porque a irmã mais velha tem um déficit. O irmão também não queria nada com a vida, então ela cuidava dos irmãos mais velhos, da irmã mais nova, e às vezes da casa, e às vezes chegava em casa, tinha que trabalhar,
ia para a escola, então, assim, era uma vida atormentada. Muita responsabilidade sobre a vida dela e tinha algo que ela não gostava, que era a madrasta, que maltratava ela. E aí comecei a conversar com ela e comecei a passar isso para a direção e para os outros professores. Mudou a realidade, entende? Então, aquela pessoa que era, de certa forma, mal vista, ela só não era conhecida, só não era reconhecida, só não conhecíamos a sua história. Então, quando a gente chega na universidade, no colégio, achando que a gente vai fazer do nosso jeito, não vai ser do nosso jeito. Antes da gente conhecer o campo, a gente não pode agir. E aí, para a gente conhecer, é fundamental a arte de ouvir. E aí você senta, você conversa, você ouve, você ri, você chora, você pergunta. É interessante a arte também de perguntar. Às vezes não é só ouvir, é perguntar e saber fazer a pergunta certa. É, às vezes a pergunta é simples, quero um abraço. Em milagres, olha, não está sendo, né, dentro do contexto da universidade, mas é porque abre outros links. Eu falei agora de abraço. Em milagres, um dos anos que a gente estava lá no congresso, estávamos no meio do culto à noite, e aí o pastor fez um apelo e pediu para que as pessoas que estavam ali, os crentes, procurassem alguém para levar para ele orar. E aí eu fiquei assim olhando, Senhor, vai ser quem? E vi uma pessoa, achei que era, não foi, vi outra, achei que era, não foi. E aí quando eu estava, assim, passou uma pessoa no meio da praça, o culto foi na praça, e eu chamei essa pessoa, ele disse, não, tô com pressa, você vem aqui rapidinho. E aí ele estava alcoolizado e disse, eu não sei por que eu tô aqui. Eu vim aqui, vou ali no bar tomar uma cerveja e vou voltar para matar uma pessoa. E assim, me assustei na hora. E aí ele disse, não sei por que tô aqui. Aí na hora eu disse, mas eu sei. Chega aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Não, não, chega aqui. E na hora, literalmente, eu coloquei ele contra a parede. Tinha uma parede do lado da praça. Coloquei ele, comecei a chamar ele para conversar. E ele só tentando sair. E aí um momento eu olhei nos olhos dele. Pedi um abraço. Eu posso dar um abraço? Aí ele olhou assim nos meus olhos, assim, sabe? Como assim, um abraço? Eu perguntei de novo, posso dar um abraço? Ele ficou em silêncio, balançou a cabeça e eu dei um abraço. Quando dei o abraço nele, ele desabou em choros. Desabou em choro e, assim, desarmou, sabe? E aí, quando ele me soltou, ele olhando assim disse, eu nunca recebi um abraço, chorando. E aí pronto, abriu o espaço, abriu a brecha para a gente começar a conversar. Volta e meia, ele ainda queria, né, dizia que ia matar outra pessoa e tal. E aí comecei a conversar. E aí eu lembrei disso porque quando estava lendo sobre o módulo sobre a arte de ouvir, e ouvir atentamente, e a gente ia ouvir com os olhos, com toda a atenção, a gente precisa prestar atenção nos mínimos detalhes. E aí, as palavras que eu usava naquele momento, depois do abraço, não convencia, porque ele tinha ido ali para ir no bar, para tomar mais e voltar para matar alguém. E aí, quando eu percebi que as palavras não estavam fazendo efeito, eu toquei no ponto da fraqueza dele. Eu perguntei, você tem filhos? Tem. E aí foi na família onde eu encontrei eh, um ponto que o desarmou de novo. Eu perguntei: "É isso que você quer dar de exemplo para o seu filho?", que tinha 9 anos na época. Aí ele parou. Mas eu fiz isso depois de ouvir, de prestar atenção e entender que naquele momento as palavras que eu estava falando não era a que ele precisava ouvir. Ele precisava ser tocado de outra maneira. Entende? Às vezes a gente chega com a palavra que Jesus salva e que Jesus liberta, e que se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Mas aquela palavra naquele momento não vai gerar nada no coração dele. Não vai gerar nada no coração da pessoa. O diálogo começou depois do abraço. Se eu tivesse me tocado antes nessa sensibilidade, tinha sido mais rápido, né. Se eu tivesse percebido antes, que o abraço foi algo que moveu o coração dele, eu poderia ter, direcionado mais para essa parte. Mas aí comecei a falar de Jesus, e Jesus, só que ele já estava embriagado e ele queria alguma coisa. E aí quando eu falei da família, desarmou. Enfim, terminou que, eh, ele foi convencido de que ele precisava voltar para casa, voltar para a família, desistiu, né, de fazer o que ele queria. Peguei o contato dele, para acompanhá-lo até em casa, e aí quando chegou em casa ele me me disse que já estava em casa e tal, e estava com a família. E algo importante que aconteceu naquele dia. No início eu pedi um abraço para ele, só que no final, quando ele estava indo para casa, ele me pediu um abraço, percebe? Às vezes a pessoa está precisando apenas de um abraço. E a gente quer falar de Jesus, quer falar que Jesus salva. É isso mesmo, a gente tem que falar.
mas a gente precisa chegar perto da pessoa. A pessoa precisa entender que nós a amamos. A pessoa precisa se sentir querida. E a gente ganha as pessoas dessa forma, sabe? Chegando perto. A gente tá. Hoje eu falava com um colega de que já quebrei muitas vezes a cara. Né? Às vezes a gente confia demais nas pessoas e tal, e a gente sente falta de pessoas com quem a gente pode contar. As pessoas aí no mundo estão assim. Com quem eu posso contar? E se não for comigo? Se não for com você? Você com quem? Você com outras pessoas do mundo que também estão à procura de pessoas com quem elas possam desabafar, com quem elas possam confiar, entende? Então, a primeira etapa para você falar de Jesus, antes de você falar de Jesus, você precisa conhecer a pessoa e se mostrar confiável, tá? Principalmente nesse ambiente de universidade. E antes disso, antes de você também falar com as palavras que você é cristão, você precisa falar com o seu exemplo. Antes de você chegar lá, aqui eu sou crente, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e tem que me respeitar. Não, as pessoas não vão te respeitar pelas suas palavras, né, pelo que você diz. Primeiro, elas vão te respeitar pelo teu posicionamento, pelo teu comportamento, né, por quem você é e não por quem você fala. E aí depois você vai ganhando a confiança, as pessoas elas vão querer se abrir com você, elas vão querer te ouvir, e elas vão querer falar para você ouvir. E nesse momento de fala do outro, como eu disse agora há pouco, é muito, muito importante estar atento a cada palavra, a cada gesto, a cada olhar, a cada mudança de direção. Se a pessoa olha muito para o lado, olha muito para o outro, olha para cima, olha para baixo, você não consegue olhar no teu olho. Há palavras que as pessoas não conseguem falar. E há palavras que as pessoas falam e se emocionam mais. Então a gente precisa estar atento a isso, a arte de ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir com o coração. Ouvir com os olhos. Parece estranho, né? Mas é necessário a gente ouvir. Estar com os nossos corpos disponíveis para ouvir e prestar atenção em cada detalhe, tá? E aí, quando eu estava vendo essa questão de ouvir ativamente e ouvir passivamente, sobre isso, às vezes a gente ouvir passivamente, às vezes a gente não tem a paciência de ouvir o outro com atenção, enquanto o outro está ali questionando, perguntando, falando, a gente está programando o que a gente vai falar depois. A gente está pensando numa resposta. E nesse momento que o outro está falando, eu estou aqui planejando, fazendo os meus planos do que eu vou falar, do que eu vou responder, ou imaginando porque essas coisas estão acontecendo, a gente deixa de ouvir atentamente. Então, nesse momento, toda a atenção tem que estar voltada para o que a pessoa está falando, para como a pessoa está se comportando, tá? O ouvir ativamente é isso, é ouvir em todos os sentidos, olhar atentamente cada detalhe. O ouvir passivamente, a gente ouve algumas coisas e está planejando. Então, há duas coisas ali ao mesmo tempo. E aí, alguém diz por aqui, e dois sentidos não há milho, dois sentidos não assimilam. Mas ouvir passivamente é isso, dois sentidos. Um sentido no que o outro está falando e um no que eu estou planejando, no que eu estou pensando. Mas eu preciso ouvir ativamente, direcionar todos os meus membros ali naquele momento, toda a minha atenção para o outro. Né? E é importante não interromper com as minhas falas, com o que eu penso, né? Se for para interromper, que seja para você concordar, discordar, ou dizer, você está querendo dizer isso, tá? Reiterar, tá? Para a pessoa perceber que você está atento, para a pessoa, eu falei discordar, talvez não seja tão interessante discordar dependendo do momento, dependendo de quem, dependendo do assunto. Mas é interessante você mostrar para o outro que você está atento. Você quis dizer isso, você, o que eu entendi é isso aqui que você está querendo falar, entende? Você está acenando com a cabeça como, entendi. Então, é importante você dar toda essa atenção para o outro. E aí, após ouvir atentamente, às vezes a gente não precisa nem dar palavra nenhuma. Às vezes só um abraço, às vezes a pessoa, beleza, só queria te falar, e sai. E ali já melhorou a vida do outro. Mas a arte de ouvir é espetacular. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas, eles não têm poderes, né? Mas eles sabem ouvir como ninguém. Muitas das vezes, eles só ouvem. E em uma das minhas conversas com um amigo, inclusive esse que eu estava falando hoje, ele me disse, eu conversando com ele, aconselhando ele em alguns momentos, ele também era aconselhado pelo pastor, e acho que ainda é. E ele me disse o seguinte, eu não entendo, porque a gente chega com um problema para vocês, a gente chega querendo uma resposta, e vocês não respondem. Vocês não dão a resposta, vocês não trazem a solução. É exatamente isso, a gente não tem que estar pronto, programado, ou pensando em solucionar o problema do outro. Não é sobre isso. Ouvir o outro
Não é ouvir na intenção de responder, levar a resposta pronta, não é na intenção de trazer a solução. Não é isso. Primeiro é gerar a confiança, segundo é apresentar caminhos, se a pessoa quiser. Talvez a pessoa não queira, talvez a pessoa queira apenas desabafar. E eu falar exatamente para isso: olha, eu não posso chegar aqui e dizer que você tem que agir dessa forma, porque eu não sei como é que vai ser lá na frente. De repente, lá na frente, você age da forma que eu falei e tem um resultado diferente do que você espera, e aí a culpa vai ser minha porque eu opinei dessa forma. Então a gente apresenta quando há espaço, possíveis caminhos, orienta, mas a gente não traz a solução. No evangelismo, a gente vai apresentar a solução, que é Jesus. E aí a gente vai traçar o caminho, a gente vai aproximando a pessoa, principalmente nesse ambiente, colégio, universidade, até o trabalho também. A gente já vai apresentando o caminho à medida que a gente está próximo ali, né, diariamente da pessoa. A gente não vai fazer isso de vez, não vai invadir de vez, porque a gente pode perder. À medida que a gente acha que a gente está ganhando, ou vai ganhar de vez, ou vai falar de vez para apresentar logo uma solução, a gente pode perder a confiança, a gente pode ser invasivo demais. E aí a gente perde de evangelizar, de falar de Jesus para essa pessoa. Então a gente precisa ser paciente, cauteloso, né? E, e ser progressivo, né? Isso é uma progressão. A gente faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, entende? E contínuo. À medida que a gente vai fazendo, vai ganhando confiança, a gente vai tendo mais oportunidade, vai ganhando mais a confiança, e a pessoa vai se abrindo mais, e a gente vai vendo como. Eh, como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa ansiosa? E eu falava sobre isso hoje para uma pessoa. Às vezes eh, a gente espiritualiza tudo, né? Acha que tudo é espiritual. Ah, a ansiedade é porque não tem Jesus, é porque não conhece Jesus, é porque não tem fé. Não é por isso, tá? Não é por isso. Se fosse por isso, muitos pastores não se suicidavam, né? Muitos pastores não estariam em depressão profunda, muitos pastores não abandonavam o ministério. As pessoas estão ansiosas por N coisas. Uma delas até é por falta de alguém para conversar, por falta de um ombro amigo, de alguém para confiar os seus problemas, alguém para dividir. Então, se eu chego falando que a pessoa está ansiosa porque não conhece Jesus, naquele momento eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. Tá? Então, nesses ambientes, prefiram, primeiro, conhecer o espaço, o campo que você está, onde você está pisando. São uma sala, sei lá, de 20, 30 pessoas, são 20, 30 pensamentos diferentes, 20, 30 culturas diferentes, né? Religiões diferentes. Eu preciso saber onde é que eu estou pisando. E aí eu preciso, mais uma vez, colocar em ação a arte de ouvir. A gente precisa falar menos, falar menos. Nesses ambientes, a gente fala menos. Só quando há o espaço, só quando a gente consegue já ali a confiança da pessoa e a gente vai se aproximando e a gente vai falando à medida que a gente vai tendo e ganhando o espaço. Ok? Empatia. O capítulo 2 vai falar sobre empatia. Empatia é exatamente isso. Você ouviu, você entendeu o outro, você entendeu o outro, você vai se colocar no lugar do outro. A gente vê aí no capítulo, vai falar sobre a diferença de simpatia e empatia. Ah, a simpatia, você até entende o outro, você sabe do que o outro está passando, mas você não consegue se aproximar tanto dessa pessoa, você é, coloca uma barreira emocional, tá? É você. Eu te entendo, né? Eu torço para que você consiga sair dessa, tomara que dê certo, mas eu não estou no seu lugar, certo? A empatia é um pouco diferente, ou totalmente diferente. Eu sei que você está passando, imagino como você se sente, eu estou aqui do outro lado para compartilhar isso. Não vou tomar a tua dor, é diferente, né? Mas eu vou sentir a dor junto com você e me coloco à disposição para caminhar junto com você. Então você sente, imagina, e se coloca à disposição para o outro. E aí, mais uma vez, quando você se coloca nesse lugar de ajudar aquele seu colega que está ansioso, você para ouvir atentamente, para ser o ombro que ele precisa, ser a voz que ele precisa ouvir quando ele achar que pode, tá? Às vezes a gente quer falar e o outro não quer ouvir. E a gente precisa respeitar esse momento. Às vezes a pessoa só quer chorar e a gente precisa estar ali só para colocar no ombro, colocar deitado ali no colo e esperar chorar. Só isso. Eu já saí uma vez da aula da universidade para chorar com um colega. Ele estava em outra cidade. E aí, professor, eu vou para casa, eu vou atender aqui um amigo. E aí ele falava pelo celular e eu ali com ele, acompanhando. Entende? É sobre isso. Você precisa ser confiável nesse nível. A pessoa está em outro lugar, está
sei lá, desesperado, não conta com ninguém ali naquele momento e liga para você. E aí, nesse momento, é importante que você dê muita importância a isso. Deixa as suas coisas que você está fazendo e vá atender essa pessoa, porque confia em você. Porque espera muito de você, às vezes espera só que você ouça, tá? Eu anotei um monte de coisa aqui, mas já são 22 horas. Ah, eu trouxe algo que, assim, enquanto eu estava lendo, me lembrei. A gente fala muito sobre impiedade, sobre o ser ímpio. Ah, mas fulano é ímpio, mas a gente prega sempre para o ímpio, né? Fala de Jesus para o ímpio. Eu acho que o ímpio está sempre lá fora. E aí, um dia desse na igreja, o irmão estava lá pregando, e enquanto ele pregava, Deus trazia algo no meu coração sobre impiedade. E a gente se engana muito sobre o ímpio. A gente acha que o ímpio é sempre quem não é crente, né? Quem não conhece Jesus ainda. E às vezes a gente age com impiedade. O ser é usar empatia, é usar de compaixão, é usar de piedade. E ser ímpio não é ser descrente, não é ser, né, de outra religião. Ou ser ímpio é não agir com piedade. E a gente fechar os olhos aos que está à nossa volta, fechar os olhos, fechar os ouvidos, né, fechar o coração, fingir que não está vendo o que está acontecendo à nossa volta, é agir com impiedade, é ser impiedoso. A gente dá preferência às nossas coisas, dá preferência ao nosso lazer, dá preferência às vezes até ao nosso estudo, é mais importante do que o outro, do que uma alma. A gente age com impiedade. Então eu trouxe até aqui para a gente refletir sobre isso. Quem são os ímpios de quem tanto nós falamos? Será que às vezes nós não temos agido com impiedade, com os nossos colegas da sala, quando a gente não para ouvir, quando a gente não entende por que ele perdeu no componente, quando a gente não para ouvir o dia a dia dele, e a gente julga por vários motivos. Ah, tinha tudo, tá, não faz nada, poderia passar em todas, mas não faz nada como eu conheço, a ponto de poder dizer isso, né? Então quem são os ímpios que nós apontamos? E aí quando eu não ouço com atenção, quando eu não dedico os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos, né, a minha língua, o meu falar, essas pessoas precisam, de repente eu estou agindo com impiedade, eu não estou agindo com compaixão, eu não estou me colocando, né, no lugar do outro, não estou agindo com empatia. Então quando eu li esse texto, me traz mais responsabilidade. Cada vez que a gente conhece um pouquinho, a gente sente mais o peso da responsabilidade. Enquanto nós somos ignorantes, quando nós não sabemos, nós não somos cobrados. Mas a partir do momento que nós conhecemos, nós somos cobrados pelo que conhecemos. Tá? Então, nessa noite, não, você não pode fechar mais os olhos à realidade do teu colega de, de curso, de universidade, de ônibus, de trabalho, né, família. A gente não pode mais fechar os olhos. Tá? Eu vou concluir. De repente a gente tem um outro momento, Júnior, para a gente falar mais. Eu digo que vai ser rápido, mas eu falo muito. E aí eu quero trazer para vocês uma história. Não vou dizer que é rápida, porque não é, tá? Mas eu vou tentar, assim, resumir bastante. Em 2023, eu fui fazer um evangelismo, um grupo de teatro que eu faço parte, lá na cidade de Brejões. 2023, setembro de 2023. Vai fazer agora 2 anos. E aí, foi no sábado, a gente já tinha evangelizado na feira. Quando eu estava perto de finalizar, eu cheguei na barraca, tinha um adolescente na época, 16 anos, Pedro Augusto. E aí ele trabalhava lá, tinha um quiosque, e ele já estava fechando, já tinha terminado os lanches que ele vendia com a avó, e eu estava terminando, estava fechando. Cheguei para falar de Jesus para ele. Eu lembro que no dia, perguntei se ele tinha um tempinho, ele tinha, aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu lembro que eu citei Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí, expliquei para ele, perguntei se ele entendeu, ele disse que entendeu. E aí, perguntei se podia fazer uma oração por ele, ele aceitou, fiz a oração, e depois perguntei se ele queria aceitar Jesus, entregar a vida dele para Jesus, e ele entregou. E aí foi festa, a gente se alegou, orou por ele novamente, e aí convidei ele para ir para o culto à noite na praça. E aí ele não sei, eu vou ver, bem assim, bem indeciso. Eu insisti, peguei o número dele e comecei a insistir. E aí, à noite ele foi. Quando ele chegou lá, eu peguei meu celular e dei para ele. Disse, ó, a gente vai fazer uma apresentação, eu quero que você grave. E aí ele, beleza. A intenção não era ele gravar a apresentação.
a intenção era ele ficar ali no culto, assistir também a peça, né? E aí, quando terminou, ele me deu o celular, eu tinha gravado. E aí falei com ele novamente e convidei ele pro culto pela manhã. E aí, de novo, não sei, tal. Aí assisti. Aí domingo pela manhã ele foi lá no culto, o pastor deu a oportunidade, pediu para que eu falasse um pouco, levasse a palavra. E aí nós estávamos com alguns materiais de evangelismo. Ele foi apresentar esses materiais para a igreja. E aí chamei ele para me ajudar. Aí ele foi, me ajudou, né, segurando lá os materiais. Eu aproveitei, apresentei ele para a igreja, que tinha entregado a vida para Jesus e tal. Quando terminou, aconteceu algo que, assim, me marcou muito. Eu não sabia que aquilo ia me marcar assim. Chamei ele para tirar uma foto, e aí eu olhei para ele e perguntei: "Você quer ser meu filho?" Ele olhou assim, tipo assim: "Como assim?" E aí ele disse: "Quero. Eu posso te chamar de filho?" "Pode." Beleza. Terminou ali, a gente foi, almoçou e viemos para casa. E aí comecei a conversar com ele. Todos os dias eu falava com ele, manhã, tarde e noite. E aí comecei a incentivar ele a ir para a igreja e ler a Bíblia, né. A gente estava distante, não podia acompanhar ele de perto. E aí perguntava: "E aí, filhão, foi para a igreja hoje?" "Fui." "E aí, filhão, foi para a igreja hoje?" "Ô, Nilson estava cansado e tal." Enfim, a gente todos os dias se falava. E aí quando foi um dia ele foi surpreendido com a mensagem: "Ô Nil, eu não vou te chamar de Nil mais não." "Como assim?" "Eu vou te chamar de paizão. Tu me chama de filhão, eu vou te chamar de paizão." E aí meu coração só faltou saltar. E aí a gente começando a conversar, a gente, sabe, a gente conversava sobre tudo, tudo. Era era mesmo sobre ser paizão e filhão. A gente teve esse relacionamento de pai e filho e a gente conversava abertamente sobre tudo. Ele ganhei a confiança dele, ele a mim. E aí, quando foi em novembro do ano passado, às 9h e pouca da noite, mandei mensagem: "E aí, filhão, já leu a Bíblia hoje?" Ele disse: "Pô, Nil, não, tô cansado aqui, eu tô deitado, vou dormir. Amanhã eu leio." Eu disse: "Não, você vai ler hoje." "Não, e amanhã eu leio." Eu disse, peguei e mandei um texto: "Leia e me prove que tá lendo." Aí ele pegou, mandou um áudio. Eu mandei pra ele o Salmos 4. E aí ele leu um versículo, mandou. Depois leu outro, mandou. "Tá me ouvindo?" Eu disse: "Tô, já tô esperando o próximo." E aí depois disse assim: "Ô filhão, vamos fazer o seguinte, você lê um versículo, eu leio o outro até terminar, tá bom?" Aí ele: "Beleza." Aí a gente foi assim. Ele leu o 3, eu li o 4, ele leu o 5, eu li o 6, até terminar, que é até o 8. Quando terminou, ele disse: "Ô Nil, eu gostei disso. A gente podia fazer isso todo dia." Era o que eu queria. Aí a gente começou. De novembro, final de novembro pra cá, a gente começou a ler. Quando foi em dezembro de 2024, né, no final do ano passado, eu fui lá na visitar ele. Ele trabalhava na feira nas sextas e sábados, sexta tarde e sábado. Aí eu fui pra lá, ajudei ele sexta-feira, e aí sábado fui lá para o quiosque, que eu tinha conhecido ele. E aí teve um momento que ele saiu pra fazer uma coisa e aí a avó dele me disse: "Ô Nil, naquele dia que vocês vieram aqui, naquele dia que vocês falaram de Jesus pra Pedro, eu estava com o coração tão angustiado, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa com ele. Tinha um evento de motos em Milagres e ele queria ir. Ele tinha 16 anos. Ele era apaixonado por motos. E aí ele queria muito ir, eu estava angustiado, angustiado, tinha pedido pra ele ir, pra ele não ir, ele disse que ia. E aí ele entregou a vida pra Jesus, foi pro culto domingo, sábado à noite, domingo pela manhã e não foi, desistiu de ir pra esse evento. Na segunda-feira, eh, chegou a notícia pra eles que lá nesse evento de motos onde ele ia, aconteceu uma situação e mataram um jovem. O mataram, morreu de acidente ou alguma coisa assim. E aí quando Pedro soube, falou pra avó: "Ô vó, se eu tivesse ido, quem ia morrer era eu." E aí naquele momento eu senti, sabe, o agir de Deus. Pedro foi poupado naquele dia, pelo sim que ele disse ao Senhor. E através, né, não é de mim, é o Senhor ter nos levado lá naquele lugar, nos ter direcionado. E o Senhor poupou a vida dele. E aí eu voltei pra casa, isso foi em dezembro. Em janeiro, fevereiro mais ou menos, eu disse: "Ô filhão, a gente vai começar a fazer diferente. A partir de agora, antes de a gente começar a ler a Bíblia, a gente vai orar. Uma hora pra começar e outra hora depois da leitura." Ele: "Ô Nil, eu não gosto disso não, por aqui não, eu gosto de orar sozinho, ajoelhado e tal. A gente vai fazer por aqui, é simples." Aí eu expliquei pra ele como funcionava, ele: "Beleza." Aí ele começou, ele fez a primeira oração. Aí depois a gente leu a Bíblia e por fim orei. Quando foi dia 1º de março desse ano, às 9h47 da noite, foi um sábado, período de carnaval, ele mandou uma mensagem pra mim: "Ô Nil, eu acho que não vai dar pra gente fazer a nossa leitura hoje não, porque eu tô saindo daqui agora da casa da minha namorada e eu tô indo pra Brejões, quando eu chegar lá, tenho que fazer o mínimo de barulho possível pra não acordar meus avós." Ele morava com os avós, pra eles não acordarem. Aí depois ele mandou outro áudio:
mas assim que eu chegar em casa eu te dou um toque. Eu, beleza. Só que eu esperei esse toque 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e meia, e não tive esse retorno. Pedro não deu o toque. Aí eu fui dormir, já era 11h30, quase 12 horas da noite. Imaginei, Pedro deve ter chegado, o celular descarregou, faltou energia, enfim. O caminho era perto, ele sempre fazia sempre ia na casa da namorada. Dormi, quando foi pela manhã, acordei, mandei mensagem pra ele: "Filhão", não entregou. Falei com o melhor amigo dele disse que tinha falado no sábado à noite, mas domingo não tinha falado ainda, e aí falou também, não, a mensagem não entregou. Aí me arrumei, fui pra igreja. Na igreja, o pastor de milagres já tinha mandado, eu tinha ligado 3 vezes, eu não tinha visto, e aí quando cheguei lá, a mensagem: "Nil, assim que puder me liga". Retornei pra pastor e disse: "Nil, teve um acidente com Pedro e ele morreu". Sabe, naquele momento, a dor de ter perdido um filhão, foi assim desesperador. Deixei tudo e fui pra Brejões, acompanhar todo o processo de meu filho. E foi assim, muito doloroso pra mim. Só que ao chegar lá, tive algumas surpresas. A avó dele, que eu só tinha visto uma vez lá em dezembro, quando eu cheguei na porta da casa, ela, sabe, saltou literalmente em cima de mim e disse: "Nil, perdemos nosso filhão". E ela me disse algo que, assim, que marcou muito: "Ô Nil", toda noite que eu ia falar com ele, eu chamava ele: "Ô Pedro", ele dizia: "Ô vó, agora não, que eu tô lendo a Bíblia aqui comigo". Aquilo me marcou muito porque às vezes a gente não eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, sabe, achava que eu só estava lendo a Bíblia com Pedro. Só que depois disso eu percebi que não. Toda vez que a avó dele o ouvia lendo a Bíblia comigo, certamente gerava em seu coração uma alegria, porque depois ela relatou: "Nil, depois que Pedro entregou a vida a Jesus, ele mudou totalmente". E quando eu falo pra vocês de dar atenção, de ouvir, de falar, é sobre isso. A gente não sabe o impacto que tem na vida da pessoa e o impacto que tem na vida das pessoas que cercam a pessoa que está sendo diretamente trabalhado. E aí, aquele trabalho com Pedro impactou não só ele, outras pessoas que o cercavam, que sabia, dessa nossa leitura, que ouvia falar, que ouvia ele lendo, foram impactadas. A avó dele não era evangélica ainda, mas ela me garantiu naquele dia, na segunda-feira, foi no dia do sepultamento, ela disse: "Nil, eu ia pra igreja com Pedro, ele me chamava pra ir, tinha vezes que eu estava cansada, eu não queria ir, mas ele insistia: 'Bora, vó, se fosse pra outro lugar, você não ia'". Aí ela ia. E aí ela me disse naquele dia: "Nil, a partir de hoje eu não vou perder um culto, eu vou todo domingo". E aí voltei pra casa, com o coração de pai partido. 8 dias depois, o pastor liga: "Nil, Dona Terezinha entregou a vida pra Jesus". O melhor amigo dele, João, ele tinha se desviado. Na semana que aconteceu isso com Pedro, falar pra ele: "João, cara, tá na hora de voltar pra Jesus". E aí ele dizia assim: "Ô Nil, é mesmo, tá perto de Jesus voltar". Eu disse pra ele: "Ô João, o problema é que a gente não sabe quando Jesus volta, e se antes de Jesus voltar, a gente for, você está preparado?". Aí depois que aconteceu isso com Pedro, falei: "E aí, João, tu lembra da nossa conversa?". Ele se lembra. 8 dias depois, primeiro culto, no sábado à noite, João foi e entregou a vida dele pra Jesus. Então, assim, foram dias difíceis pra mim, ainda tem sido, né, vai fazer 6 meses segunda, e é como se fosse ontem, como se fosse agora, mas no momento eu não entendi: "Senhor, Pedro tinha tantos sonhos". Tinha um sonho de ir pra Missão 7 comigo, eu tinha um sonho de vê-lo se batizar, e ele dizia: "Peu, tá na hora de pensar em batismo", ele dizia: "Calmaria, Nil". Mas a missão dele continua, porque vidas foram, sabe, salvas depois que ele se foi. E aí eu conversava com o pastor disse: "E algumas sementes precisam, as sementes precisam morrer", né, claro que fazendo alusão ao texto lá que fala de Jesus, mas a semente precisa morrer pra brotar. E aconteceu isso com o meu. A semente foi plantada e a semente morreu. E outras vidas, foram e serão salvas, impactadas pela história dele, que hoje continua. Tem um projeto que depois eu falo pra vocês, tá bom? Eu agradeço a vocês pelos ouvidos, talvez pelos olhares, não sei se vocês estão olhando aí a câmera, olhando o celular, mas agradeço a vocês por esse tempo. Não sei se tem alguém dormindo, porque às vezes eu falando baixo me dá sono. Obrigado aí por vocês que estão até aqui. Espero que tenham
como o texto fala, né? Ouvir a arte de ouvir atentamente. Espero que vocês tenham ouvido e tirado de tudo isso que eu falei, que você ouviu, que você leu, algumas lições para suas vidas diárias, que vai além da universidade, que vai além do colégio, é o nosso dia a dia. Nós temos um grande instrumento que tem servido de destruição para muitos, mas agora, nesse momento, por exemplo, está contribuindo para a nossa edificação, o celular. É um projeto hoje através do celular, que partiu de lá de Pedro. Tá? E esse mecanismo ele pode te ajudar a ouvir, a falar, a enviar uma palavra de conforto, uma palavra de correção, um louvor que toca a alma. Enfim, você tem nas mãos aí um grande instrumento que pode ajudar a salvar alguém.